Existe uma forma surpreendentemente simples de reduzir a temperatura da sua casa em até 14 °C, ou cerca de 25 °C, utilizando apenas alguns vasos de barro e um fio de água constante. Um sistema que desafia a lógica da climatização moderna ao superar o desempenho dos aparelhos de ar-condicionado convencionais em condições de calor extremo. Este sistema consome 80% menos energia do que as soluções tradicionais e opera sem a necessidade de refrigerantes químicos, compressores ruidosos ou sistemas eletrônicos complexos que falham ao fim de poucos anos. No entanto, enquanto a colossal indústria de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, avaliada em 100 mil milhões de dólares, nos empurra caixas de plástico que custam milhares de euros a instalar e centenas por mês a manter em funcionamento, esta tecnologia permanece quase totalmente desconhecida para a maioria da população global. É fundamental questionarmos o que é exatamente esta tecnologia. Como consegue operar milagres térmicos com materiais tão básicos? E mais importante ainda, por que razão não estamos todos a utilizá-la para arrefecer os nossos espaços de vida? Para compreendermos a genialidade por trás deste sistema, precisamos de recuar no tempo e observar os planaltos áridos e abrasadores da antiga Pérsia e os pátios banhados pelo sol do Egito, onde há milhares de anos a sobrevivência não era uma questão de conforto opcional, mas sim uma necessidade biológica absoluta. Os construtores dessas eras enfrentavam uma crise fundamental e existencial. Como manter uma cidade habitável quando a temperatura ambiente excede regularmente os 45 Celsius, ou 113 Fahrenheit? A solução que encontraram não foi uma máquina complicada, mas sim um material inteligente. Eles observaram que jarros de barro poroso, não vitrificados, quando cheios de água e colocados no caminho de uma brisa predominante, faziam muito mais do que apenas conter líquido. Eles arrefeciam ativamente o ar ao seu redor, através de um processo natural de troca térmica. Esta revelação crucial levou ao nascimento da Mashrabia, no Médio Oriente, e da Joule, na Índia, que consistem em telas perfuradas e ornamentadas, que utilizavam as propriedades físicas da terra e do vento para arrefecer palácios inteiros muito antes da invenção da rede elétrica. Por volta de 400 a.C., os persas elevaram esta lógica a uma escala monumental com o Yakshaw, estruturas massivas em forma de cúpula feitas de tijolos de lama que alcançavam 18 metros de altura no céu. Estas estruturas eram frigoríficos sofisticados que utilizavam piscinas subterrâneas e torres de vento para fabricar e preservar gelo em pleno verão do deserto, provando que a engenharia vernacular possuía respostas profundas para o clima. Esta tecnologia migrou eventualmente para o subcontinente indiano, onde foi adotada e expandida pelos imperadores mogóis durante os séculos XVI e XVII, que projetaram o Abdar Khana, ou a Casa da Água, e o Barif Khana, a Casa do Gelo. Não eram meras salas de armazenamento, mas sistemas térmicos ativos que utilizavam arenitos e caves isoladas para manipular o clima interior. O imperador Akbar ficou famoso por organizar um sistema de estafetas em massa para transportar gelo dos Himalaias até as planícies de Delhi. Mas foi a produção doméstica, utilizando recipientes rasos de gelo e covas revestidas de palha, que demonstrou a eficácia da terracota e da terra na manipulação da temperatura. Estes precedentes históricos estabelecem que o arrefecimento com lama e água não é uma inovação nova ou alternativa, mas sim a redescoberta de uma herança tecnológica resiliente que foi sistematicamente marginalizada pelo advento dos refrigerantes químicos no século XX. O renascimento moderno deste conhecimento perdido chegou em 2017, com a invenção do refrigerador de terracota em forma de colmeia por Monish Siri Purapu, um arquiteto em Nova Delhi
que se deparou com uma crise térmica numa fábrica de eletrônicos local em Noida. O exaustor de um gerador massivo estava a criar uma ilha de calor de 50 graus que o ar-condicionado tradicional simplesmente não conseguia mitigar. Ele percebeu que a geometria antiga da colmeia, uma forma que maximiza a área de superfície na menor pegada possível, poderia ser combinada com o artesanato tradicional do barro para resolver um problema industrial moderno. O funcionamento do refrigerador de colmeia baseia-se numa única e imutável lei da física. Quando a água evapora, ela precisa de consumir calor para mudar do estado líquido para o gasoso. Neste sistema, esse calor é retirado diretamente do ar, num processo conhecido como arrefecimento evaporativo. Para entender como isto acontece, é necessário olhar para a própria composição da argila. A terracota não vitrificada é um material poroso, repleto de milhões de canais microscópicos, que funcionam como uma rede vasta de tubagens minúsculas através da ação capilar. Quando a estrutura é molhada, estes canais puxam a água de um reservatório e movem-na através de todo o corpo da argila, até que cada superfície esteja saturada, garantindo que o refrigerador esteja sempre coberto por uma película fina e consistente de umidade. A geometria de colmeia é o que transforma este simples pote molhado num motor de arrefecimento de alto desempenho, pois se utilizássemos apenas uma parede úmida plana, o ar bateria na superfície sem perder muito calor. No entanto, ao empilhar centenas de tubos de terracota num padrão de favo de mel, cria-se uma quantidade imensa de área de superfície num espaço reduzido. À medida que o ar quente exterior é puxado para dentro destes tubos, a forma circular força-o a um movimento de rotação apertado, gerando uma turbulência que garante que cada molécula de ar atinja as paredes úmidas da argila. No momento do impacto, a água na superfície da argila rouba a energia térmica do ar para alimentar a sua própria evaporação. Além disso, o design utiliza outro fenômeno inteligente chamado efeito Venturi. Como o ar é espremido em aberturas estreitas, a sua velocidade aumenta drasticamente, e este ar em movimento mais rápido faz com que a água evapore muito mais rapidamente, o que, por sua vez, baixa ainda mais a temperatura do ar. Quando o ar atinge o outro lado da pilha, já foi despojado do seu calor e entra na sala como uma brisa densa e fresca, que pode estar até 15 Celsius mais fria do que o ambiente exterior. Naquela fábrica de eletrônicos em Noida, esta pilha de barro conseguiu o que o arrefecimento mecânico tradicional não conseguiu, baixando a temperatura de uns abrasadores 50 Celsius para uns suportáveis 36 Celsius. Contudo, o sucesso do sistema não é medido apenas por um termômetro. Ao contrário de um ar-condicionado padrão, que retira a umidade do ar deixando-o seco e viciado, o refrigerador de colmeia filtra o ar e adiciona uma umidade natural e suave, criando o fenômeno conhecido como petricor. Este é o aroma terroso distinto produzido quando a chuva cai sobre o solo seco, e não é apenas um efeito secundário agradável, pois tem um impacto psicológico documentado no cérebro humano. Quando cheiramos o petricor, a nossa percepção de calor diminui ainda mais do que os sensores na parede sugerem, proporcionando uma sensação profunda de alívio que uma unidade química de plástico não consegue replicar. Os dados energéticos do projeto de Noida revelaram a verdadeira escala desta eficiência, pois para arrefecer um espaço industrial daquele tamanho, um sistema convencional teria consumido quantidades massivas de eletricidade, enquanto o sistema de colmeia realizou a mesma tarefa com uma redução de 80% no consumo de energia, funcionando com menos de 0,63 unidades de energia por hora. Isto significa que proporcionou arrefecimento de força industrial por um custo inferior ao de manter acesas algumas lâmpadas domésticas. Num mundo de custos de energia crescentes e de uma rede elétrica pouco fiável, este projeto provou que podemos alcançar o conforto moderno
contornando os sistemas caros e dependentes da rede que nos dizem ser obrigatórios. Mas se esta tecnologia é tão eficaz, por que razão não é o padrão para todas as casas em países desenvolvidos? A razão mais óbvia é que não é uma solução eficaz para climas que não sejam adequados. O arrefecimento evaporativo é muito menos eficaz em climas úmidos, onde a elevada umidade ambiente limita a evaporação da água, ou em climas com flutuações extremas de temperatura entre o verão e o inverno, onde uma estrutura aberta permanente exigiria soluções muito inteligentes para reduzir a perda de calor nos meses frios. Nestes locais, os sistemas de aquecimento mecânico são uma escolha lógica, mas existem imensas casas localizadas no chamado Cinturão do Sol, onde a estrutura de colmeia seria um poderoso sistema de arrefecimento passivo. Para estas habitações, a barreira não é a instabilidade técnica, mas sim a forma como a nossa economia está estruturada. O mercado global de arrefecimento é dominado por um punhado de corporações massivas que dependem de um ciclo de vendas de alta margem e de obsolescência programada. Um aparelho de ar-condicionado é uma máquina complexa com centenas de peças móveis, desenhada para ser assistida anualmente e substituída por completo a cada 10 ou 15 anos. Não existe receita recorrente numa pilha de potes de barro que pode durar meio século. E não se pode vender a alguém uma tecnologia que essa pessoa pode construir sozinha a partir da terra sob os seus pés. Por isso, a indústria simplesmente ignora esta alternativa. Além disso, em países como os Estados Unidos, este sistema é bloqueado por códigos de construção rígidos. Nas últimas 5 décadas, as casas foram projetadas como caixas herméticas envoltas em plástico, baseadas no modelo de envelope selado que exige ventilação mecânica para manter o ar respirável. O refrigerador de colmeia, por outro lado, é um sistema que respira e requer uma troca constante de ar com o ambiente externo para funcionar, o que muitas vezes o exclui legalmente das residências primárias antes mesmo de o primeiro tijolo ser colocado. Os promotores imobiliários e os senhorios também têm pouco interesse em soluções como esta, preferindo o sistema de ar-condicionado elétrico padrão, que é mais barato de instalar, porque não são eles que pagam as faturas mensais de serviços públicos. O inquilino suporta o custo da eletricidade, enquanto o senhorio evita o esforço de integrar um sistema não convencional e eficiente como a colmeia. Estamos presos a uma tecnologia cara e prejudicial ao planeta, não por ser a melhor solução técnica, mas por ser a mais lucrativa ou conveniente para quem constrói ou vende as casas. No entanto, é possível reivindicar esta tecnologia hoje mesmo, sem esperar que um produto comercial chegue às grandes lojas, porque a física do refrigerador de colmeia é de código aberto e a barreira de entrada é notavelmente baixa. Se desejar construir uma unidade funcional num fim de semana, o método mais acessível é o dos vasos de flores, utilizando terracota não vitrificada, seja em tubos ou vasos de jardim padrão. A propriedade de não ser vitrificada é vital, pois se o barro for cozido com um brilho decorativo, os poros microscópicos são selados e a água não consegue migrar para a superfície para facilitar o arrefecimento. Para montar a sua pilha, deve organizar estes vasos num padrão de favo de mel dentro de uma estrutura simples de madeira ou metal, garantindo que, à medida que o ar passa pelos centros, seja comprimido e forçado a interagir com o barro úmido. Para automatizar o sistema, coloca-se uma pequena bomba de fonte de 12 volts num reservatório na base e uma tubagem de plástico no topo que deixa cair água lentamente sobre a pilha, mantendo o barro saturado. Ao ligar esta bomba a um pequeno painel solar de 20 watts, cria-se uma máquina autorregulada. À medida que o sol aquece mais, a bomba trabalha com mais intensidade e o arrefecimento aumenta exatamente quando é mais necessário. Para aqueles que procuram uma instalação profissional ou de escala industrial, o Anti Studio em Nova Delhi
liderado por Monish Siripurapu, oferece serviços de design especializado, tendo evoluído a colmeia de uma experiência de fábrica para um sistema modular que pode ser integrado nas fachadas de grandes edifícios. Embora sediados na Índia, o seu trabalho desencadeou um movimento global de arquitetos e criadores que estão a adaptar estes módulos de terracota para diferentes climas. Se procura formação prática para dominar a integração destes sistemas em arquitetura sustentável, organizações como o Center for Science and Environment na Índia e vários institutos de permacultura nos Estados Unidos e na Europa oferecem workshops sobre arrefecimento passivo e técnicas de construção vernacular. O refrigerador de colmeia é uma resposta de 4.000 anos a um problema moderno, demonstrando que não precisamos de estar reféns da rede elétrica para nos mantermos confortáveis num mundo cada vez mais quente. Ao utilizar a forma como a água se move através da argila porosa para absorver o calor, podemos arrefecer uma casa pelo preço de alguns vasos de jardim e uma pequena bomba solar. Muitas das soluções cruciais para o futuro foram marginalizadas porque não eram suficientemente lucrativas para serem vendidas em massa. E valorizar este tipo de conhecimento é a melhor forma de garantir que ele não volte a desaparecer na obscuridade. A mesma lógica de arrefecimento evaporativo que sustenta a colmeia foi também a base para a criação de frigoríficos fora da rede, que salvaram milhares de pessoas em regiões como a Nigéria, mostrando que a simplicidade da terra e da água continua a ser uma das ferramentas mais poderosas da humanidade contra os elementos. Este sistema de terracota representa um retorno à inteligência dos materiais, onde a arquitetura não é apenas um abrigo passivo, mas um participante ativo na regulação térmica. Ao compreendermos a ação capilar e a turbulência do ar dentro de cilindros de barro, deixamos de ser meros consumidores de tecnologia descartável e passamos a ser gestores de processos naturais. A transição para este tipo de arrefecimento exige uma mudança de mentalidade, saindo do modelo de caixa selada para um modelo de respiração constante. Embora o mercado atual resista a estas mudanças, devido à ausência de fluxos de receita contínuos, a eficácia demonstrada em locais de calor extremo como Noida serve como um testemunho inegável de que o passado tem muito a ensinar ao presente. A redução drástica no consumo de energia, aliada à ausência de gases refrigerantes que destroem a camada de ozono, coloca o refrigerador de terracota na vanguarda da sustentabilidade real e acessível. A capacidade de baixar a temperatura ambiente em até 27 graus Fahrenheit, com um custo operacional quase nulo, é uma das maiores lições de design que podemos aprender com as civilizações antigas e com os inovadores modernos que se recusam a aceitar o status quo industrial. Assim, quer seja através de um projeto DIY no quintal ou de uma fachada modular num arranha-céus, a terracota oferece um caminho para o conforto térmico que é, simultaneamente, antigo e revolucionário, provando que as melhores soluções para os desafios climáticos globais podem estar enterradas no solo sob os nossos pés, esperando apenas que as voltemos a moldar com água e engenho.